Pessoal, todo mundo me conhece, mas eu vou me apresentar. Eu sou a Cíntia Freire, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da UF, bolsista do Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico da área da cultura da Fundação Casa de Barbosa. Tenho sido acompanhada pela doutora Eloá Cabral e hoje eu vou apresentar para vocês Televisão, Tecnologia e Forma Cultural, o livro de Raymond Williams. Apresentar para vocês um pouco do resumo, do que o livro fala, do que o livro trata. O Williams apresenta a televisão como objeto híbrido, então o hibridismo não é algo que é do nosso tempo, só da nossa era, já se coloca desde o surgimento da televisão, e ele vai falar que isso une tecnologias desenvolvidas pela eletricidade, pela fotografia, pelo cinema e pelo rádio. São formas diferentes, mas são formas híbridas, Uma tecnologia que diz respeito a uma aplicação de conhecimento dentro de um campo selecionado, criando sistemas de meios e métodos. No pensamento sobre a tecnologia, é ainda alinhada às formas culturais, como as notícias, debates políticos, filmes, esportes e a publicidade. Elas são difundidas pela programação televisiva, anteriores ao surgimento da televisão, mas que passaram a ser incorporadas a ela. Surgem também novas formas culturais específicas ao meio televisivo. Williams cita em seu livro, como exemplo do drama documentário, da obra audiovisual que mistura em si elementos do gênero documentário e a ficção, o que quebra a distinção criada entre o real e o imaginário. Ele também fala que é um produto cultural que se instala em ambientes específicos, ao lado de outras formas culturais das quais se apropria para o seu desenvolvimento como forma própria. O conteúdo exibido dentro da programação segue um fluxo que acompanha os telejornais, o entretenimento e a publicidade. O interessante aí é que o autor aponta a influência das técnicas e das formas culturais, dois elementos que fugiram das tendências de investigação midiática. E ele também dá início à noção de fluxo televisivo como uma nova metodologia. Emerge aí no pensamento de Williams um olhar para a televisão e suas novas formas. Ele apresenta isso de uma forma bem interessante. A gente vai poder ver mais adiante a importância do fluxo. Quem foi então Raymond Williams? Ele nasceu em 1921 e faleceu em 1988. Foi um acadêmico sociólogo e teórico da comunicação e da cultura, um crítico de arte, um contista e novelista galês. Estudou literatura, teatro e televisão para compreender tanto a cultura erudita, quanto a cultura popular e a indústria cultural. Ele também foi professor ali em Cambridge e professor visitante em Stanford. Ele é autor de diversos livros, tem mais de 2 dezenas de livros escritos. Eu coloquei algum aqui para vocês: Cultura e Sociedade, Cultura e Materialismo, A Longa Revolução, A Política do Modernismo. Ele tem muitos outros, claro. E também ele escreveu romances, peças de teatro também. Então, assim, no livro, o Raymond Williams divide em 6 capítulos. O primeiro é a tecnologia e a sociedade, que ele apresenta como as intricadas relações que se estabeleceram entre sociedade e tecnologia articuladas a causas e efeitos, necessidades e invenções, bem como o conceito de privatização móvel, que aí ele propõe, dizendo que é uma forma, é um estilo de vida que, móvel, focado no lar, que caracterizou a vida moderna, industrial e urbana naquele período e que deu à televisão um lugar de destaque, que a gente pode falar que ela ainda continua tendo nos dias de hoje. Depois ele vai apresentar para a gente a instituição da tecnologia, e os seus usos que fizeram dos meios de comunicação, avaliando como interesses privados e estatais conduziram o desenvolvimento inicial da radiodifusão em países da Europa Ocidental e Estados Unidos, e como após a data de 1950 a expansão do sistema de comunicação norte-americano foi fator determinante sobre o desenvolvimento da radiodifusão em âmbito global. E aí ele vai para o capítulo 3 e apresenta para a gente as formas da televisão, as interações entre a tecnologia da televisão e as formas provenientes de outros domínios culturais e sociais, num processo marcado por combinações, adaptações e inovações no modo como foram apropriadas, assim como a criação de formas possivelmente autênticas ou, ao menos, qualitativamente diferentes das anteriores.
Uma coisa que é bastante interessante, né, é quanto aos comentários sobre diversas e velhas e novas formas culturais que são destacadas, né, e aí ele vai falar que são as notícias, vai falar que são os debates, discussões, enfim, dramas, uma variedade de coisas, mas a publicidade também é sempre importante. São as relações de influência que umas exercem sobre as outras e cuja lógica é reforçada na disposição sequencial das apresentações e seu impacto no conjunto ou todo televisivo que formam, preparando o leitor para o tópico seguinte, que é central na sua obra, que é sim super importante, que é em relação à distribuição do fluxo, né, que ele apresenta no livro. E aí, o fenômeno do fluxo planejado como uma característica que define a radiodifusão simultaneamente como uma tecnologia e uma forma cultural. O conceito, né, que o Williams traz para a gente, ele é exposto observando-se a seleção e associação de variadas formas na programação televisiva americana, bem como o viés comercial incorporado pelos programas patrocinados, desde sua concepção como parte do pacote a ser oferecido. Então, assim, na verdade, a questão que envolve, né, a publicidade como um grande aporte que movimenta a televisão, né? E aí ele vai dizer como é que isso funciona, né? E como é que vai surgindo esses fluxos, né? Como é que eles se dão. E aí a gente, no lendo mesmo o livro, a gente consegue ter uma dimensão, né, de toda essa importância. No 5, né, no capítulo 5, ele vai falar sobre os efeitos da tecnologia e seus usos. E ele diz que o perigo de se tomar alguns efeitos como causa, né, o que muitas vezes acontece com a televisão, quando o assunto envolve questões como sexo e a violência na sociedade. E ele vai dizer que um ponto em discussão é que uma análise apurada não deve se isolar à tecnologia. E aí depois ele vai, por conta disso, determinar, né, rejeitar aí, ou melhor, o determinismo tecnológico presente nas abordagens de McLuhan, né, no pensamento dele. E aí o William vai alertar que tampouco se deve encarar as mídias como tecnologias determinadas, uma vez que diversos fatores reais estão envolvidos. Então ele vai se contrapor ao pensamento aí de McLuhan com relação ao determinismo tecnológico. Depois, no sexto capítulo do livro, Tecnologia Alternativas, Usos Alternativos, e aí ele diz que o desenvolvimento e uso das tecnologias como parte de um processo mais geral de embate entre instituições e políticas de serviços públicos e comerciais, né, porque a gente sempre vai ter essa questão, e isso permeia nos nossos dias também, do qual nenhuma velha técnica escapou e do qual nenhuma nova técnica ou tecnologia alternativa poderá escapar. Isso é bem interessante, o que ele traz para a gente, e aí a gente vai falar um pouco aí sobre alguns conceitos, né? Eu falei já um pouco mais sobre ali a privatização móvel, mas eu vou trazer de fato que o pensamento de Williams aqui para vocês. Então ele diz ali na página 39 o seguinte: privatização móvel. Socialmente, este complexo desenvolvimento, entre aspas, né, porque não é exatamente um desenvolvimento, né, é caracterizado por duas tendências do modo de vida industrial urbano aparentemente paradoxais e, ao mesmo tempo, intrinsecamente conectadas, de um lado, mobilidade, de outro, um lar, aparentemente, cada vez mais autossuficiente. O período inicial da tecnologia pública, melhor exemplificada pelas estradas de ferro e pela iluminação pública, estava sendo reorientada para um novo tipo de tecnologia para a qual não se havia encontrado ainda nenhum nome satisfatório, uma tecnologia capaz de servir a um modo de vida ao mesmo tempo móvel e centrada no lar, uma forma de privatização do móvel. E aí, nesse sentido, né, que ele apresenta a televisão, né, como é que ela se coloca. E a gente percebe que isso perdurou e perdura ainda, né, a despeito do momento que a gente vive diferente desse que ele apresenta. A televisão ela ainda tem um lugar de destaque, né? E de uma certa forma ainda existe sim a privatização do móvel, se a gente for pensar que ela ainda apesar das multitelas, né? Ela ainda é central na vida das pessoas. E aí ele também vou trazer aí o conceito de determinismo tecnológico, na verdade vou trazer o contraponto do Raymond Williams aí com relação ao pensamento de McLuhan, né? E ele diz o seguinte: o determinismo tecnológico é uma noção insustentável
porque substitui as intenções econômicas, sociais e políticas pela autonomia aleatória da invenção ou por uma essência humana abstrata, né? Então, assim, essa questão econômica, social e política, elas não podem ficar fora, né? Na verdade, elas são o que movimenta a sociedade, né? Então, assim, você pensar que isso pode ser substituído, né, pelo determinismo tecnológico, ele está dizendo que absolutamente não. E ele vai dizer que a noção de uma tecnologia determinada é também, de forma semelhante, uma versão apenas parcial ou de uma fase do processo humano. Determinação é um processo social real, mas nunca um conjunto de causas completamente controladas e definidoras, né? Ele vai trazer isso para a gente aqui. E aí também traz aí para a gente que, na verdade, o conceito central do livro, o mais importante, que é com relação ao fluxo televisivo, né? Então, o que de fato ele nos apresenta como sendo fluxo televisivo? Ele vai dizer o seguinte para a gente: o que está sendo exibido não é, os antigos termos, uma programação de unidades separadas, com inserções específicas, mas um fluxo planejado, em que a verdadeira série não é a sequência publicada de programas, mas essa sequência transformada pela inclusão de outro tipo de sequências, de modo que essas sequências juntas compõem o fluxo real à radiodifusão. E, na verdade, ele está falando assim que essa sequência, esse fluxo televisivo, ele se dá na vida cotidiana, né? No que passa na televisão, quando você vai ao teatro, quando você vai na praça, quer dizer, a vida do dia a dia, né? Isso tudo é programado de tal forma que depois você encontra isso, né, na radiodifusão. Então, o pensamento dele, né, em relação ao que seria fluxo é bem interessante para a gente, né? Hoje a gente pode ter um conceito diferente, mas talvez as similaridades elas aconteçam, elas se aproximem. E aí aqui no também assim trazendo os autores mencionados, na verdade assim o livro apresenta vários autores, mas eu realmente não trouxe além do McLuhan, né? Porque é o que mais assim me chamou a atenção. E aí eu queria trazer ele e trazer algumas citações que o Raymond Williams se contrapôs a esse pensamento, uma vez que ele trata dos meios de comunicação somente como uma causa, né? E aí, nesse sentido, o Raymond Williams diz o seguinte: nesse caso, caracteristicamente, e como ratificação explícita de usos particulares, há uma sofisticação aparente nessa área de crítica sobre causas e efeitos que estamos discutindo. É um determinismo tecnológico aparentemente sofisticado que tem o importante efeito de indicar um determinismo social e cultural. Um determinismo que, podemos dizer, ratifica a sociedade e a cultura que temos agora, especialmente seus direcionamentos internos mais poderosos. Se o meio de comunicação, a imprensa ou a televisão é a causa, todas as outras causas, todas aquelas que os homens habitualmente entendem como história, estão imediatamente reduzidas a efeitos. De modo semelhante, o que em outras pesquisas é visto como efeito, e nessa condição sujeito ao questionamento social, cultural, psicológico e moral, está excluído como irrelevante por comparação com os efeitos fisiológicos diretos, e por isso psíquicos, dos meios de comunicação. A formulação inicial, o meio é a mensagem, era um simples formalismo. A formulação seguinte, o meio é a mensagem, é uma ideologia direta e funcional, né? Então, assim, isso é interessante, isso eu queria trazer para vocês. Uma outra também citação do Raymond Williams em relação ao McLuhan, né, e o pensamento dele com relação a dizer que vê os meios de comunicação apenas como causa, ele diz: se o efeito do meio é sempre o mesmo, né, não importa que um controle o use, nem o conteúdo que se tente inserir, então podemos esquecer todo o debate político-cultural e deixar a tecnologia parar por si mesma. Então, assim, esse pensamento aqui é bem importante, né? Porque, na verdade, por trás dos meios de comunicação, ou melhor, das tecnologias, existe sim todo uma aporte, um investimento que é comercial, que é pensado, né, para um fim, para um propósito, né? E tem sim, claro, com certeza, um norte capitalista, né? Mesmo se a gente for pensar numa televisão, né,
estatal, numa televisão que não seja comercial, uma televisão pública, ela vai sim nortear, se a gente for pensar naquele momento ali que surgiu no período da Guerra Fria, né? Ela traz pensamentos ali que levava os países ali a pensar-se como um Estado-nação e todo aquele conceito de patriotismo que a gente conhece, que sabe que não é essa sociedade que a gente busca. Então, tem sempre sim que ter o debate político e cultural acerca da questão da tecnologia. Isso sendo o pensamento do Raymond Williams, né? Se eliminarmos a história no sentido de tempos e lugares reais, podemos conceber uma natureza humana abstrata com necessidades psíquicas e específicas a que formas variadas de tecnologia e de relações sociais vêm satisfazer. Esse modelo puramente idealista da natureza humana pode ter combinações específicas variáveis. O fim da alienação, a redescoberta da tribo, mas nesse processo a tecnologia é sempre uma efusão humana, a extensão de um membro ou sentido. Somente podemos acreditar no destino e no processo se considerarmos que existe uma essência humana à espera de se realizar nesses modos, com propósitos metafisicamente inatos, se ainda não o concretizarmos. Né? Então, ele me apresenta essa questão para a gente, e aí agora eu vou trazer algumas partes principais do texto para vocês. Diz o seguinte, no caso aqui, bem no início do livro, né, fazendo um comentário, o filho do Raymond Williams diz o seguinte: muita coisa mudou desde que o escreveu em 1973. Embora na releitura do texto eu tenha achado incrível ver o quanto do atual ambiente midiático meu pai antecipou com precisão. Se a gente for pensar principalmente na questão dos fluxos, né? Aí depois a gente vem aqui, uma outra definição que eu separei. Massa é um novo termo oitocentista de desprezo para o que era antigamente chamado de turba. A massa física da Revolução Urbana e Industrial ajudou a consolidar a expressão. Uma nova consciência radical de classe adotou o termo para expressar o material das novas formações sociais, organizações de massa. O encontro de massa foi um efeito físico observável. Essa descrição era tão presente no século XX que múltiplas produções em série foram chamadas falsamente, mas de forma significativa, de produções de massa. A palavra massa passa então a significar grandes números, mas dentro de determinadas relações sociais assumidas, no lugar de qualquer agregador físico ou social. O Raymond Williams fala sobre isso. E aí a gente continua aqui também falando outra parte que eu separei. Mas pode ser ainda mais importante ver o processo real como um fluxo, a substituição de uma série de programas e sequências e com um tempo delimitado por um fluxo de uma série de unidades relacionadas de diversas maneiras, em que a marcação do tempo, ainda que real, não é declarada e em que a real organização interna é diferente da organização divulgada. Né? E aí, falando sobre fluxo, ele continua. Não é somente porque muitas unidades particulares, dada a nossa organização comum de resposta, memória e persistência de atitude e de humor, são afetadas por aquelas que as precedem ou as asseguram, a não ser que sejamos espectadores num modo de tempo definido artificialmente, o que parece bem raro, né? Embora exista em condições especiais de assistir à televisão adotada por críticos regulares. E aí, ele está falando aí dessa formulação inicial do conceito, né, que é de fluxo, e aí ele está falando, na verdade, que é uma experiência, que é um fenômeno que acontece a partir de nossa relação com os meios do sistema de radiodifusão. Ele quer dizer que os meios de comunicação, na verdade, eles precederam, né, e não ofereciam a mesma experiência em fluxo, pois seus elementos constitutivos tendiam a se apresentar de formas separadas, como é possível observar em peças de teatros, livros e concertos, né? Eu já até falei isso anteriormente, cujo consumo era realizado de forma individualizada e específica, como um espetáculo de dança que acontece sempre em um determinado lugar e horário, cujas experiências se iniciam no começo da apresentação e se encerram no final. Ainda falando um pouco sobre esse tema que foi apresentado aí sobre fluxo, né? O William, ele defende que deve se experienciar, né, essas formas de atenção específicas, isoladas e temporais. Né, já se tornou um hábito entre nós, o que dificulta perceber que existem diferenças entre o que já está consolidado e as mudanças promovidas em relação à radiodifusão.
nós não devemos perder de vista, né, que o que Raymond Williams pensa sobre o fluxo, né, em um momento de popularização e amadurecimento da televisão aberta. Isso significa que outros segmentos televisivos, como a TV a cabo e seus multicanais, ainda não tinham despontado, por isso não estavam abrangindo as suas preocupações nem percepções. Isso é importante falar porque a gente está falando aqui de um livro que foi escrito há mais de 40 anos, né? E que ele já visualizava, mas não tinha noção de como a gente entende essa questão nos dias de hoje, né? Então, a entender tudo isso e a gente tentar problematizar essas questões para que a gente possa realmente compreendermos, né, como é que isso acontece em nossos dias. E aí também tem mais aqui uma parte que eu separei para vocês sobre o texto, né, que fala o seguinte: o que está sendo exibido, ainda falando sobre o fluxo, né, não é nos antigos termos uma programação de unidades separadas, com exceções específicas, eu já expliquei agora há pouco, né, mas um fluxo planejado, em que a verdadeira série não é a sequência transformada pela inclusão de outro tipo de sequência, de modo que essas sequências juntas compõem o fluxo real, que é a radiodifusão. Né? E ele também vai falar que determinantes reais, a distribuição de poder ou de capital, a herança social e física, as relações de escala e de tamanho entre grupos, colocam limites, exceções e excesso de expressões, mas não controlam nem prevêem completamente o resultado de uma atividade complexa nesses limites sobre ou contra essas pressões. Né? E aí, acho que eu estou finalizando já, né? O final dessa parte aqui. Outra citação que eu trouxe, que eu achei importante, é o seguinte, que é quando ele fala: no entanto, à medida que as intenções se tornam efeitos, outra dimensão se abriu. Não foram somente grupos dominantes ou comerciais que reconheceram os problemas da comunicação em condições de uma mobilidade complexa e privada, mas também as muitas pessoas que experimentavam esse processo como sujeitos. Para aqueles que controlam e programam a televisão, essas pessoas podem parecer meros objetos, um público de espectadores ou um mercado, mas do lado delas da tela, se estavam expostas de um novo modo, por necessidade, também estavam expostas a certas oportunidades incontroláveis. Essa interação complicada ainda se encontra em desenvolvimento. Eu acho muito interessante, né? Porque assim, ele diz assim, né? Essas pessoas podem parecer meros objetos, um público de espectadores ou um mercado. Mas hoje, quando a gente pensa em televisão, né, o que é posto para nós, na verdade, é uma questão muito mercadológica, né? Então, assim, a gente tem até um outro nome, nós somos chamados de consumidores, né? E aí aqui eu trouxe umas considerações finais, né, para vocês, que fala aqui sobre... Eu achei interessante voltar um pouco, falar um pouco sobre como o livro foi lançado, né, em inglês, em 1974, né, e no prefácio estava escrito: este livro é uma tentativa de explorar e descrever algumas das relações entre a televisão como tecnologia e a televisão como forma cultural. Né? E aí depois, em 1989, né, já até li anteriormente, o filho do Raymond Williams, o Edwin Williams, ele escreveu: é incrível ver o quanto do atual ambiente midiático meu pai antecipou com precisão. Muitos desenvolvimentos técnicos que ele discutiu em 1973 já ocorreram, embora as questões políticas e culturais continuem pertinentes e muitas decisões sobre a estrutura e o controle estejam ainda abertas ao debate, né? Então, realmente, assim, apesar de ser um livro de 1974, aí, 49 anos, né? Tem muita coisa que a gente ainda pode estar discutindo e debatendo e entender, na verdade, esse processo todo tecnológico, como ele ocorreu, enfim, é muito importante. E aí, em 2003, né, o Roger Silverstone, que ele já faleceu em 2006, ele foi professor e fundador-chefe do Departamento de Mídia e Comunicação. Ele escreveu, ali no prefácio de 2003, uma leitura crítica, perspicaz, iconoclata e humana sobre os primeiros 50 anos da televisão. Né? Então, ele traz isso para a gente, né? E aí ele continua também ainda dizendo: ele rejeita argumentos que insistem que as tecnologias têm vida própria, que elas emergem de um processo de pesquisa e desenvolvimento imaculado por expectativas sociais ou políticas e interesses econômicos.
com a mesma veemência, rejeita também os argumentos de que as tecnologias, por si mesmas, determinam uma resposta social, que elas têm determinados efeitos e consequências que não são resistentes às complicações e às incertezas da sociedade e da história. Daí, em 2016, Graham Twomey traz, ele é professor emérito e teórico australiano, é uma autoridade internacional em estudos culturais e de mídia na Universidade de Queensland, e aí ele diz o seguinte: uma experiência engendrada pela articulação complexa entre práticas produtivas determinantemente tecnológicas e econômicas e a função social da televisão dentro do lar, assim como as estruturas formas dos gêneros televisivos individuais. Então a gente percebe aí que esses pensadores, né, eles estão também, assim como Raymond Williams, considerando as questões políticas, sociais e econômicas que envolvem as tecnologias e mais especificamente a televisão. Eu também trouxe aqui que eu acho assim, que é importante situar o contexto do livro, televisão, tecnologia e formas culturais, porque assim, a importância delas no dia de hoje, né? Haja visto os desafios impostos pela cultura da convergência, que tende a dominar as questões tecnológicas e formais que moldam a televisão. Né? E aí a gente pensasse no quadro imediato atual do Brasil, né? Como é que isso se encaixaria? Então a televisão é o meio de comunicação mais utilizado pela população brasileira. Ela ainda reina como catalisadora dos maiores investimentos publicitários, fonte de informação, de entretenimento e mobilizadora central da atenção de receptores em todo o território nacional. A existência e permanência desse quadro, a despeito das mudanças em escala global, advindas do surgimento dos modos de receber a imagem televisiva, seja por smartphones, tablets, notebooks, smart TV, não importa. O que importa é o seguinte, que essas reconfigurações da televisão sob demanda, em que se destaca globalmente o modelo Netflix, elas estão acontecendo, né? Então a gente percebe aí que houve toda uma mudança tecnológica, né? Mas existe algumas questões que ela permanece e que a mais central aí é que não importa o meio, né? A questão é como a informação chega para as pessoas. E aí a gente vai falar aí, né, desse modelo tradicional, né, de grade de programação, né, que ele ainda é responsável pela organização dos programas de TV, né, é um dispositivo por excelência da organização da existência audiovisual dominante, né, e aí tem as ideias, os conceitos e as conjecturas do livro, que ainda são oportunas para o debate necessário sobre televisão nos moldes tradicionais, né, pensando que muito do que é tradicional, da TV tradicional, tem sido levada para a nova televisão, né, nos meios digitais aí, multiplataformas. Né? No livro, o texto não perde de vista um cenário vindouro da TV segmentada e dos seus usos alternativos, algo compreendido pela TV a cabo e os dispositivos de vídeo. Né? Um grande desafio é justamente lidar com temporalidades que coexistem, se entrecruzam em relação à televisão. Há permanência também, né, e forte adesão ao modelo tradicional, em que se acionam valores, tais como fidelização, relação horizontalidade e verticalidade na organização dos programas e formas mais rígidas de controle. Por outro lado, com o digital, permitem o estilhaçamento desses conceitos e estruturas incrementam o vocabulário da televisão em noções como programação multiplataformas, televisão sob demanda, streaming, multiprogramação, TV interativa, YouTube e etc. A questão aí, então, é que a televisão alterou o nosso mundo, segundo Raymond Williams. Gente, obrigada e, enfim, é uma pena a gente não poder, assim, trocar mais, né, porque eu não estou aí com vocês, mas vocês podem, enfim, pensar em perguntas e a gente pode discutir em outro momento. Obrigada.